Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, sou jornalista, pesquisador e escritor e eu escrevi esse livro, História da Congregação Cristã, do surgimento na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Então esse é o meu primeiro livro publicado e eu tenho aqui no meu canal a playlist sobre esse livro, assim como sobre o outro livro que eu escrevi, que faz parte do meu mestrado, e também outros assuntos, né, aqui nesse canal. E eu postei um vídeo agora, recentemente, falando, né, de um personagem dessa história, né, da história dessa igreja, que é o Luigi Franciscon, que ele viajou bastante. Ele veio ao Brasil em 1910, para a Argentina ele passou antes, em 1909, e também ele foi algumas vezes para a Itália, né, ele foi em 1911, depois ele voltou em 1912. Em 1912, quando ele estava a caminho, ele estava naquele navio Carpathia, que socorreu os sobreviventes do Titanic, e eu coloquei uma foto dele e uma imagem do navio Carpathia chegando no porto de Nova York. E essa imagem, talvez o vídeo, mas muitas pessoas não assistiram o vídeo, eu acho. Chocou muita gente, e os céticos, aqueles zelosos, né, membros, né, da congregação cristã. Eu digo zelosos assim para usar um termo bom, assim, né? Eles não acreditaram, não acreditam, não acreditarão, e me acusaram, entraram em contato comigo, assim, entraram na minha fanpage para me acusar. Eu ouso dizer assim, me agredi mesmo, assim, sabe? Eu gostaria de salientar aqui, porque esse canal meu, ele não é só sobre o leitor desse livro, que a grande maioria, talvez todos, são da congregação cristã. Então esse vídeo está aberto aos outros seguidores do meu canal, e que eu posto outras coisas, adaptações de obras literárias, né, feitas pela Globo, TV Globo na sua grande maioria, né? Então, assim, todo mundo pode assistir, ver, porque são seguidores do meu canal, né? Seja qual for o motivo, né? Então gosto de usar um linguajar mais geral. Talvez essas pessoas, ao saberem que eu faço parte dessa congregação cristã, podem pensar assim: por que você continua nessa igreja? Né? Porque é uma igreja bem combatida em vários aspectos, assim, e muitos chamam assim, os seus membros de ignorantes e coisas do gênero. Então gostaria de salientar que a grande maioria não. Os leitores do meu livro, a grande maioria, são intelectuais, de uma ou outra forma, trabalhando com trabalho intelectual, né? Já produziram coisas, pesquisa também, colecionadores, né? E eu jamais deixaria uma igreja cuja doutrina você acredita e você preza, né, por conta dessas pessoas. Jamais. A gente tem que saber separar. Por isso que eu continuo assim, né? Eu só tenho agora que ter cuidado como lidar com essas pessoas, porque a vontade que dá é não publicar mais nos grupos assim do Face, né? Só que é engraçado, eu publiquei lá e ele vem na minha página me atacar. Então tudo bem, mas já aconteceu de alguns virem direto na minha página. Não é o fato de eu não publicar que vai me
me preservar de ataques. Eu acho que não. Eu sou uma pessoa assim que eu durmo mal, né, à noite, acordo, eu me nego a tomar remédio, eu penso muito em tudo que eu faço, em tudo que eu venho fazendo. E eu estou dizendo isso porque esse que entrou na minha página para me atacar, ele falou assim, que ele ia me considerar como irmão na fé se eu parasse de divulgar o livro. Eu disse, eu não vou parar, eu não vou parar. Eu pesquiso há mais de 23 anos, lancei um livro de 400 páginas, 127 capítulos, um prefácio, um pós-fácio, algo que nunca foi feito. Eu não vou parar, eu sou escritor, o livro é vendido, sem dúvida, entendeu? Mas é história, né? Compra quem quer. O porquê também, eu tenho que dizer, né, que o livro é vendido e por que isso é importante? Porque é o seguinte, a congregação, ela não tem literatura, ela não tem assim, ela não tem comércio, né? Então, esse povo que ataca, eles pensam assim, que eu estou usando o nome da igreja para ganhar dinheiro, ou que o livro é teologia, alguma coisa, né? Coisa que também não adianta explicar. Em última instância, seria assim também, até que pode ser que entendam assim, não produza nada. É aquelas pessoas que não querem que você faça nada, muito menos se expor. Teve uma que falou para mim, né? Uma membra, uma mulher, ainda tem coragem de mostrar a cara. Eu disse para ela, eu tenho orgulho de mostrar o meu rosto. Porque eu tenho orgulho desse trabalho, né? Um resgate histórico. E ao mesmo tempo, ele vai ao encontro, ele desmistifica algumas coisas, porque até então ninguém da congregação cristã fez esse tipo de coisa, assim. Aqueles intelectuais que eu falei, que resgataram a história, determinadas coisas, trabalho menores, muitos foram distribuídos gratuitamente, mas só dentro de uma classe, digamos, da igreja, ou os músicos, né, como teve uma membra da igreja que fez um resgate histórico, um pequeno relato dos órgãos e da música na igreja, né, e um outro fez sobre o início da igreja na Índia, mas produziu coisa pequena, não foi profissional e distribuiu para algumas pessoas. Esse não, esse é fruto do suor do meu rosto, do meu trabalho. E assim, quando eu disse que ele desmistifica, porque até então, retomando, né, ninguém tinha feito esse trabalho e as pessoas de fora, elas distorcem a nossa história e muitos dos membros que não sabem a história de fato acreditam nessas histórias contadas por essas pessoas que distorcem. Eu já tentei assim, pensar diferente e dizer que não, elas só têm uma visão diferente da história, mas não, elas distorcem assim, por motivos diversos, né? Principalmente em relação a Luigi Franciscon e a igreja na Argentina, a congregação cristã no Brasil hoje, que eles dizem que não é a igreja de Franciscon, que a igreja de Franciscon é a Assembleia Cristã, que é uma igreja lá da Argentina, que ele levou a Assembleia Cristã em 1909 na Argentina. Quando ele chegou ao Brasil, ele trouxe, foi essa Assembleia Cristã, aí a congregação cristã tirou ele da história e em 31 surgiu a congregação cristã, mas não é, isso aí não é assim, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E tem coisas que numa outra edição eu vou pegar mais firme nisso, assim, e eu encontro para desmistificar isso e mostrar para essas pessoas, embora esse público que também ataca, eles não vão compreender, você não vai conseguir fazê-los mudar de ideia, entendeu? A minha intenção é continuar pesquisando, né? O livro já está na segunda edição, uma terceira edição, deixando mais claro isso, mas assim, para o escritor, muitas vezes a gente escreve meio que para nós também, né? E claro, aqueles que querem, que se... que buscam ler, né, que se propõem a pagar o valor do livro e comprar o livro,
que encara como um livro, poderia ser, né, literatura, ficção, um romance, né, essas pessoas que leem, que querem saber, seja qual for o perfil, ela vai ter esse material na mão explicando, né, como foi e os fatos, como eles realmente aconteceram, né, porque assim, em 400 páginas eu consegui explicar bem assim mesmo, né, e uma vasta referência, né, bibliográfica. Eu li trabalhos acadêmicos, eu li livros em espanhol, em inglês, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos pesquisando, o Canadá me mandou um farto material, eu li coisa traduzida do italiano, eu entrevistei os pioneiros, então eu busquei assim vasta referência para chegar a essa conclusão de que as coisas não são do jeito que eles contam, mas de maneira nenhuma. Inclusive, eu vou começar, né, já falei num vídeo anterior, eu li trechos das cartas de Luigi Franciscon para o Brasil, para mostrar o quanto a congregação cristã, sim, foi a igreja que ele trouxe para o Brasil, estava com ele parou depois de vir aqui durante determinada época, mais perto da morte dele, por questões assim, ele já estava sem saúde, ele faleceu, ele tinha quase 100 anos, ele já estava cego, assim. Então, as coisas foram ficando claras, à medida que eu fui pesquisando e buscando as informações, o quanto ele está com a congregação é de fato a igreja dele, né? E o quanto esse povo está errado, né? Isso aqui fica claro, é fácil provar, né? Com documentação, né? Que por sinal eles não têm essa documentação. Quando eles têm algo muito assim superficial, por exemplo, quando Franciscon veio ao Brasil, e antes ele passou na Argentina, em 1909, não houve carta, nada, assim, porque nessa época não havia ali um timbre, uma carta, porque estava bem no início ali, na verdade assim não tinha ainda o nome que depois eles usaram, o nome começou a ser usado assim em 1914, então ele não trouxe assim nenhum nome, né? Em 14 foi a Assembleia Cristã, eles começaram a usar, em 20 ele trouxe uma carta com timbre, Assembleia Cristã, mas é porque era o nome que então a igreja de Chicago usava, né? Depois ele se retira em 25, né? E ele funda, digamos, né, a congregação cristã, né? Ali já ficou esse nome, né? E na Argentina também nós temos que considerar que Franciscon ele não foi para a Argentina, ele passou por ela em 1909 e depois ele não retornou. Ele não retornou assim para a Argentina. São outros que ficaram responsáveis e aí que começou esse problema, entendeu? Porque outros anciães se acharam dono da obra. Então, quando houve essa reunificação na mesma fé e doutrina, a obra na Argentina não aceitou, porque esses anciães se acharam dono da obra. Já em Toronto, no Canadá, que é essa igreja aqui, a Congregazione Cristiana, e na Itália adotaram o nome Congregação Cristã, assim como o Brasil. E nos Estados Unidos continua, Assembleia Cristã, Congregação Cristã, continuou nomes assim, diversos, sabe? Ele não se preocupava muito com esse nome, com nomenclatura. Quando ele saiu de Chicago, em 25, ele deu um nome assim de igrejas não organizadas da América do Norte, porque outra questão que eles distorcem também é a respeito da organização. Demorou um tempo para Franciscon entender que um CNPJ,
uma parte administrativa não ia interferir na questão espiritual. Ele demorou para entender isso aí. Tanto que a igreja daí que ele inaugura, que ele abre, eu não acho ruim ficar usando esse nome, porque parece que está se pegando a placas, a nomenclatura, mas enfim, ela continua lá, né, que se chama Christian Congregation Church, e ela de fato continua congregacionalista e não se uniu com ninguém. Mas também não é o pensamento do Franciscão, porque depois ele já tinha visto que a coisa não era bem assim, ele foi entendendo, né? Então ele parte em 64 e o ministério não aceitou se reunir. Aí muitos membros dessa igreja saiu e tem a Congregação Cristã nos Estados Unidos unida na mesma fé e doutrina. Então, assim, a Argentina nunca usou o nome Congregação Cristã porque o Franciscão não tinha uma ligação com a Argentina. Então, Toronto, mais precisamente no Canadá, é uma obra muito como o Franciscão queria, até certo ponto, porque mesmo o Franciscão, muita coisa assim, que no Brasil o povo já compreendeu, ele via que estava correto e ele deixava, ele não aplicava na comum dele, né? Esses motivos ainda estão meio incertos. Eu entrevistei muito os membros, né, ali que conviveram com ele e eles não sabem responder. E pela minha pesquisa e vendo o perfil de Franciscão, eu vejo assim que muita coisa para ele era indiferente. Era indiferente, por exemplo, se as mulheres na igreja usam véu ou chapéu, que era na comum dele. Era indiferente se separava na ordem no culto, homem para um lado, mulher para o outro, as famílias todas juntas, misturadas. Para ele era indiferente. Aí ele não fazia nada na comum dele, ele ia deixando, entendeu? As coisas. Hoje eu vejo, porque assim, quando você pesquisa e lê muito, você pode fazer o que a gente chama na pesquisa como inferências, que é aquilo que você vai deduzindo pelo que você lê. Então é um trabalho muito científico, muito assim embasado, ó, com fotos, ó, com tudo que de documento que foi deixado. Eu tive acesso a um arquivo na Califórnia, né, que foi feito por esse aqui, ó, que é o Antônio de Gregório. Ali no início ele fotografou essas fotos assim do início aqui, tudo foi ele que fez. As atas, assim, relatos, entrevistas, né? Então eu tive acesso a esse arquivo também. Então eu sou a pessoa que pode afirmar o que eu estou dizendo em relação à história, né? Eu tenho documento, eu tenho anos de pesquisa, nem é só o título de mestre, de estar terminando o mestrado, que me ajudou muito também nessa pesquisa, não é, eu poderia ser autodidata e ver que é assim a pesquisa. E o lado de lá que distorce, eu tive contato também com coisas que eles produzem, eu vi que não se sustenta, de jeito nenhum, não se sustenta, né? Agora, conversas de bastidores, que um outro vídeo eu falei dos youtubers, né? Que dá ouvido a essas pessoas, quando eles mesmos não são os atacantes. Ah, mas eu ouvi dizer, os mais velhos diziam, não, geralmente a gente que saiu da congregação, por um motivo ou outro, eles distorcem a história. Eu tive contato com um ancião de uma outra igreja que saiu da congregação e ele quis me contar essa história, entendeu? Eu achando que eu não sabia nada. Então a gente vê como eles são, sabe? Eles querem contar a história, a versão daquela pessoa que deixou a reunião na mesma fé e doutrina. Agora, por exemplo, com um youtuber aí, um senhor, né? Eu não quero citar nome, ele disse assim que houve um acordo entre a Assembleia Cristã durante a reunificação, na mesma fé e doutrina, a não trazer para o Brasil a Assembleia Cristã e nem o Brasil levar a Congregação Cristã na Argentina. Isso não é verdade. Digita aí a Assembleia Cristã, tem um canal de um outro aí que distorce a história também, um monte de Assembleia Cristã em Castro, Assembleia Cristã... Como não tem no Brasil?
Aí assim, tipo, alguém me mandou, porque eu não vou atrás dessas pessoas, sabe? Eu vi assim que ele estava mentindo. Tem sim, eles estão tentando trazer de volta. Como? Mantiveram o acordo. E esse acordo não existiu, não, porque não é negócio, aí que está a grande diferença. Não é um negócio, tipo, a Argentina é de vocês. Não, nós vamos evangelizar na Argentina. Nós vamos levar a congregação cristã, essa doutrina dos apóstolos, na Argentina também. Por que não? Porque houve um acordo? Não, não foi assim, de maneira nenhuma. Quando não houve essa reunificação, muitos saíram e foram, né, em pequenas comunidades que começaram a ter união com o Brasil, e em Buenos Aires tem a congregação cristã na Argentina, que é a central deles, e pelo país inteiro tem. É só pegar o relatório nosso, a gente vai ver muitas igrejas lá, entendeu? Então, assim, quem quer saber sobre isso, leia esse livro, né? Comigo o livro é R$ 50, na editora, nas livrarias está mais caro. Eu compro em lote e passo para quem quiser adquirir mais barato, R$ 50. O livro tem 15 de correios e totaliza 65, entendeu? Porque é o fruto do meu trabalho, eu sou jornalista, sou escritor, sou membro da congregação, é verdade, mas assim, eu ouso dizer que eu sou neutro na história, entendeu? Tanto que eu falo de Franciscon de um jeito que até esses que atacam, distorcem, bem lá no início eles fizeram um vídeo me chamando de um monte de nomes também, porque tipo, eu falei da esposa do Franciscon, como ela se apresentava, a respeito do cabelo dela, e do Franciscon eu falo algumas coisas também, porque eu sou neutro, eu não estou difamando ele, eu só estou simplesmente narrando os fatos e a história como era. Muita coisa ele demorou para compreender, muita coisa no Brasil não foi mérito dele, foi porque o povo compreendia a doutrina, entendeu? Não foi mérito dele, né? Então, assim, eu sou um pesquisador, sou escritor, sou da congregação, sim, a minha fé, né? Gosto muito dessa doutrina, eu acredito que a doutrina apostólica, porque se você não tiver fé, das duas uma, ou você pode pensar assim, né, caso você não crê em nada, seja agnóstico ou ateu, para você não vai fazer diferença, né? Agora, se você é de outras doutrinas que creem em algo, eu creio nessa, você crê nas outras, então não há motivo assim para me atacar, né? E cada um tem que crer naquilo que tem fé. Eu tenho fé, eu acredito nessa doutrina da congregação cristã. Isso eu não escondo, só que eu sou intelectual, sou um jornalista, sou um escritor e pesquisei a história da minha igreja. Não é, novamente, doutrina, porque a doutrina nós só lemos de fato a Bíblia. Eu só falo aqui da doutrina quando é necessário explicar a história, daí eu entro nesse assunto. E aliás, essa questão histórica não é só o Titanic, é muito interessante. Eu falo das guerras, das revoluções, durante o governo de Getúlio, a proibição de se falar línguas estrangeiras, tipo, né, dos países ali do eixo, né, que era inimigos dos aliados, Japão, Alemanha e Itália. Então o italiano foi proibido, então as igrejas tiveram que traduzir os inários para o português, fazer culto em português. Então eles tiveram ali problema em Portugal, na Revolução dos Cravos, eu digo, né? Um ataque, né, da resistência italiana em Roma, que fizeram bombas caseiras e lançaram contra o exército nazista que estava ocupando ali a capital. E daí, como retaliação, Hitler pegou para cada soldado morto, acho que morreu 30 e poucos soldados, para cada soldado morto ele pegou determinada quantidade de presos políticos e mandou exterminar. Foi um massacre e alguns dos presos eram da congregação cristã ali, esse movimento que estava crescendo, né, que já tinha esse nome, congregação cristã nessa época, porque em 28 a Itália adotou esse nome. Eu também já coloquei vídeo aqui. Eu aconselho vocês irem na playlist Livro História da Congregação Cristã e assistirem os outros vídeos. E melhor ainda, se inscrever no canal, tentar interagir comigo, respondo as perguntas, os vídeos, né? Desde que seja com educação, senão eu vou ignorar.
Os atacantes eu vou ignorar conforme o nível, eu denuncio pro Facebook ou excluo, né? Porque eu vou linkar com o Facebook, mas eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, porque com o tempo eu vou parar de divulgar nos grupos os vídeos que eu estou fazendo, até para preservação da minha sanidade mental, assim, porque não é fácil, gente, não é fácil. Só que quem produz algo tem que colocar a cara a tapa, não tem como. Né? Você pesquisa, você quer esclarecer os fatos, trancado aqui na minha biblioteca, na minha sala, que eu também sou professor, no meu escritório, eu não vou conseguir nada, entendeu? Levar conhecimento. O conhecimento a gente tem que é onde estão as pessoas, né? Por isso que eu posto nos grupos, né? Mas voltando ali, então, se vocês quiserem saber mais, leia o livro, porque muita coisa nos vídeos eu não tem como colocar, né? Ele é muito bacana. Aí a gente vê o quanto, assim, a história da humanidade, ela estava aqui durante esse período, desde ali do nascimento, na colônia italiana em Chicago, porque Chicago recebeu muitos italianos, imigrantes. Ali foi um fervo, assim, né? Muita coisa aconteceu ali, né? Naquela grande metrópole. E eu começo por aí, né? Até um pouco antes, assim, narrando o que foi né, que culminou com isso aí, de onde vieram, de qual região, que religião que tinha esses imigrantes, que eles esperavam. A partir daí surgiu muitas igrejas também, não foi só a congregação, surgiram praticamente quase todas. As igrejas foi durante esse período aqui, lá em Chicago, ok? O vídeo já deu quase meia hora, não quero ir mais além. Nos vemos na próxima, até mais.